Vocês estão Acontece. sabendo da fofoca que saiu sobre a China ter Conta, descoberto uma ilha desabitada que está repleta de dinossauros? conta. Uma ilha na China, desabitada na China, que tá repleta de dinossauro. Conta essa fofoca aí. Que parece, toda essa fofoca começou quando uma mulher foi até um salão de beleza fazer as suas unhas, né? E quando todas as outras mulheres estavam fofocando, conversando, que nem as mulheres fazem quando vão no salão, só que de forma repentina todo mundo parou de falar e começaram a olhar pra televisão, onde passava o jornal com as notícias. Nossa. Só que tipo assim, essa mulher era estrangeira, ela não era chinesa e ela estava em um salão na China. Então quando todas as mulheres começaram a olhar pra televisão de forma assustada, ela ficou totalmente confusa porque ela não estava entendendo o que é que a TV estava falando. Porém, como ela ficou curiosa para saber o que estava causando aquilo nas mulheres, ela ligou o tradutor dela no celular e começou a apontar para a televisão. O que ela entendeu foi que a China tinha descoberto dinossauros e tinha mandado 50 pessoas para fazer uma expedição em uma ilha desabitada onde eles supostamente estariam. Aparentemente, além deles terem descoberto esses dinossauros, eles também descobriram mais 2 novas espécies e que uma dessas espécies era como uma máquina de mar e que ele era até pior do que o Tiranossauro Rex. Outros relatos que saíram na web foi que alguns cientistas ao redor do mundo estavam muito interessados em colaborar com a China para pesquisar sobre esses dinossauros. Ninguém sabe se essa história é verdade, porque ninguém fala sobre isso nos outros jornais aqui no Brasil em canto nenhum. Parece que essa fofoca ficou só lá na China. Mas e aí, será que é verdade? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Vamos tentar analisar essa situação aí. Deixa eu entender. Tem uma fofoca de que uma mulher que foi no salão, aí no salão ela viu uma coisa na televisão da China e todo mundo falando em chinês, que ninguém entendeu nada, ela pegou um tradutor e traduziu de que a China tinha achado uma ilha onde ninguém conhece a ilha, ninguém conhece na ilha, na China, né? Ninguém conhece. E aí lá tinha dinossauro. Inclusive, um dos dinossauros era uma máquina de matar, pior do que o T-Rex. Nossa, já tô pensando aqui, né? Será que os chineses vão querer usar dinossauros na guerra, né? Botar bomba no dinossauro, o dinossauro sair voando aí, né? Botar asa no dinossauro, botar no avião e fazer um dinobots. Caraca, faz todo sentido. E você também disse que na web os cientistas se interessaram muito, mas ninguém viu isso nada na web. Mas se tá na web, né? Se tá na internet, é verdade. Mas se tá na internet é verdade, mas ninguém viu isso na internet para comprovar se é verdade. Rapaz, isso tá muito confuso, não tá não? Caramba, hein? Será que tem gente que acredita nesse tipo de coisa? Teoria da conspiração? O pior que tem. Você vai lá ver no perfil, tem um monte de gente que vai falar: na Amazônia deve ter um Tiranossauro Rex. Caramba, como é difícil de explicar as coisas. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, essa galera que fala que tinha Tiranossauro Rex na Amazônia, etc. Tu sabe que Tiranossauro Rex é grande pra caraca, né, velho? Então, assim, não dá para ele ficar se escondendo no meio da floresta. Ele não consegue andar no meio da floresta. Aliás, as florestas neotropicais são recentes. O que o Tiranossauro Rex vai fazer dentro de uma floresta se ele não vai conseguir caminhar? Veja, o que um dinossauro pescoçudo vai ficar dentro da floresta? Não dá, entende? Não faz nenhum sentido. E também não faz nenhum sentido uma ilha vazia, desabitada na China. Cara, a China, tudo que ela procura é local para habitar, entendeu? Então, assim, eles precisam de locais para poder habitar. E aí, de repente, tem um local que não é habitado e que tem dinossauros que são assim, meu irmão, na China tinha dinossauro lá e não virou sopa. Ah, tá bom. Cara, vamos parar com essas palhaçadas, porque, velho, tá demais. Daqui a pouco vão dizer que o Tiranossauro Rex era vegano. Não é possível que alguém seja tão lelé da cuca a esse ponto, né, de falar que Tiranossauro Rex era vegano. Daqui a pouco vai dizer que leão, quando você se você der vegetal para ele quando ele é bebezinho, ele vai virar vegetariano. Para. Menos, galera. Menos pseudagem, tá bom? Então, assim, ó. Mas tem uma coisa que pode alegrar cada telespectador aqui. Veja, as aves são dinossauros. Pois é basicamente isso. Aves são dinossauros. É como se você, por exemplo, tivesse um meteoro que caísse aqui agora no planeta Terra e só um pequeno grupo de morcegos que vivesse em uma caverna lá na Áustria sobrevivesse. E o resto, todos morressem. Bom, o morcego deixou de ser mamífero? Não. Aí você dá mais 65 milhões de anos de chance para eles ocuparem ambientes vagos, que você vai ter aí, provavelmente, alguns animais que seriam mais adaptados para o meio aquático, ou seja,
Algo que descende de um morcego, mas que ficaria mais parecido, né, de uma forma para usar o meio aquático. Algo que pudesse, por exemplo, correr nas planícies. Óbvio que ele vai perder as asas se ele for muito grande ou algo parecido, mas ele não vai deixar de ser mamífero. Assim como nenhuma ave deixou de ser dinossauro. E pasme você, as aves, elas são dinossauros muito bem-sucedidos. Aliás, cara, se a gente acha que o mundo é dos mamíferos, tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque o mundo foi dos dinossauros não avianos. Eram os vertebrados terrestres que mais tinham espécies. E agora, as aves possuem mais espécies do que os mamíferos, ou seja, são extremamente bem-sucedidos. É como se os dinossauros ainda estivessem aqui e dominando o mundo porque tem o maior número de espécies. É claro, agora estão na forma de galinha e pardal, e os mamíferos é que estão mandando no negócio, né? Mas já houve um tempo que os mamíferos eram pequenininhos e os dinossauros eram grandões. Só que eram dinossauros não avianos. Entende? É como se todos os mamíferos daqui para frente fossem todos morcegos.